Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos concluindo então este ano litúrgico com esta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A liturgia é sábia ao colocar no último domingo do tempo comum esta solenidade, nos mostrando que Jesus Cristo está no centro de toda a nossa liturgia. Celebramos como ponto alto da liturgia o tríduo pascal, o mistério pascal. Mas no final do ano litúrgico, nós retomamos a figura central de Jesus Cristo como Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ao qual foram escritos os textos do Evangelho, como nós os temos nas Sagradas Escrituras atualmente. Princípio e fim. Vocês se lembram que na vigília pascal nós celebramos, começando fora da igreja, abençoando aquele fogo e marcando o círio que tem essas inscrições, a letra alfa e ômega, e nós marcamos com os cravos Jesus Cristo, princípio e fim, a ele o tempo e a eternidade. Então o ano litúrgico termina justamente com esta solenidade, mostrando que ele é a meta da nossa existência, assim como ele está posto na origem da nossa existência, porque tudo que existe foi criado por meio dele e para ele. No entanto, esta liturgia de hoje coloca uma contraposição clara entre o poder entendido segundo a perspectiva humana, segundo o mundo, e o poder na perspectiva de Deus. Ouvimos essa leitura tirada do livro do profeta Daniel, pequeno trecho, como também a segunda leitura tirada do livro do Apocalipse, ambas marcadas por um gênero literário próprio que nós chamamos de apocalíptico. É um gênero literário que é justamente para situações em que as pessoas enfrentam tribulação, dificuldade, perseguição. Então é uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, uma linguagem que entendem aqueles que têm fé e que estão sendo perseguidos. É uma linguagem para consolar, estimular, para enxergar além daquela aparência ou da aparente vitória dos poderes deste mundo. O primeiro texto de Daniel é precedido, hoje nós lemos só um pequeno trecho da figura do Filho do Homem, que é o ponto culminante, mas anteriormente é uma descrição de 4 feras
4 monstros que representam os reinos, os impérios que existiam, inclusive o último, que perseguia vigorosamente o povo de Israel, queimando os livros sagrados e procurando estimular o culto idolátrico, né? Os deuses estranhos. Então, o que é dito diante dessas feras? Aparece a figura de um filho do homem, que vem nas nuvens com poder. E é ele que comparece diante de um ancião de muitos dias, que é a figura de Deus, do Pai, a origem de todas as coisas. E é esse filho do homem que tem um poder superior àquelas feras, por mais que aquelas feras tivessem um poder monstruoso, aparentemente invencível, é a figura de um filho do homem, que comparece e que abre a perspectiva da salvação. Na segunda leitura, livro do Apocalipse, nós vemos também essa figura já é agora nomeada. Sabemos que nos evangelhos Jesus se referia a si mesmo privilegiadamente como Filho do Homem. É justamente essa expressão que ele preferiu, não só nessa acepção do profeta Daniel, que nós ouvimos claramente hoje na primeira leitura, mas o Filho do Homem naquela perspectiva do segundo Isaías, ou Deus de Isaías, o servo do Senhor. É o Filho do Homem que realiza a vontade de Deus, que é obediente, que carrega sobre si as dores da humanidade, que é o inocente que sofre por todos. Então Jesus sempre se intitulou o Filho do Homem. No texto da segunda leitura, livro do Apocalipse, nós vemos vários títulos cristológicos que o autor do Apocalipse atribui a Jesus. Quer dizer, Jesus não é só Jesus, o homem, mas ele é o Senhor, e ele é chamado aqui de testemunha fiel. É o primeiro título, né? Então ele é testemunha fiel. Ele é também chamado como primogênito, aquele que ressuscitou antes de todos e que passou pela morte. Ele é chamado também de soberano de todos os reis da terra. Vejam como, porque eu disse, a contraposição entre os poderes perpassa essa liturgia. Se os reis da terra são poderosos, ele é o soberano dos reis da terra. Então existe na história algo que nós percebemos à primeira vista, que é a crônica, ou mesmo as interpretações, ou mesmo as leituras das ciências ou da filosofia, mas existe algo mais profundo, que é o oculto àquele que não tem a perspectiva da fé, e que a linguagem apocalíptica aponta. No Evangelho deste ano, porque nos outros anos litúrgicos, na festa de Cristo Rei, são outros textos evangélicos que são proclamados. No Evangelho deste ano, ano B da liturgia, escolhe-se João, que faz a leitura interpretativa do Evangelho de Marcos. Ao longo do Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos, nós vimos o itinerário de Jesus. É um itinerário para o discípulo, para o catecúmeno, para aquele que quer realmente compreender quem é Jesus, perceber, né, através daquele segredo messiânico que vai sendo revelado aos poucos, a identidade de Jesus e a sua missão. João agora, na paixão, é um trecho da paixão segundo João, deixa claro quem é Jesus, através desse diálogo com Pilatos. Sabemos que a paixão, no texto de João, ela é longa e tem esse ponto também longo, que é o processo de Jesus diante de Pilatos. Então aqui claramente nós temos o confronto dos poderes do mundo, representado por Pilatos, e o reinado do Cristo, que vai à paixão. Pilatos representa quem? Naturalmente o Império Romano. Ele é um preposto, alguém que foi posto ali na Judéia, né, para o governo daquela região em nome do imperador, né? Assim como o Império Romano colocou reis em diversos lugares. Então esses reis, que aparentemente são poderosos, eles dependem do imperador romano. O imperador romano, por sua vez, que coordena tudo, que parece realmente quase onipotente, ele depende de quem? Dos generais que estão espalhados no seu império. Assim foi no tempo do Império Romano, assim
foi no tempo de Pilatos, que é o tempo do Império Romano, e assim é ao longo da história. Hoje também, os poderes todos são poderes relativos. Nós pensamos, às vezes, que uma pessoa que tem muito poder, né, ela é quase que assim, onipotente, mas na verdade os poderes todos são fruto de conchavo, são fruto de um acordo, são fruto de um equilíbrio instável. Se por acaso uma parte se subtrai a esse acordo, se sente descontente, rompe, aquele aparentemente poder invencível cai, legalmente ou através de um golpe, né? Essa é a história da humanidade. Os poderes todos caem, por quê? Porque eles são frutos de equilíbrio instável. O imperador parece onipotente, na verdade ele depende de muitas pessoas. Os reis parecem todos poderosos, dependem de tantas pessoas. Então, quando Jesus, nesse diálogo com Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Porque é a acusação que trouxeram para levar Jesus à paixão, e é o letreiro que Pilatos vai mandar colocar no alto da cruz como a razão da condenação de Jesus. Tu és o rei dos judeus? E Jesus, nesse diálogo, dá a Pilatos mais uma chance, a nós também, de compreendermos a própria natureza do poder, né? E Jesus então pergunta: tu dizes isto por ti mesmo, ou outros que o disseram de mim? Pilatos, que evidentemente não está entendendo aquilo que Jesus está insinuando, vai dizer, reagindo: por acaso eu sou judeu? Teu povo, teus chefes aqui te entregaram a mim, o que fizeste? E Jesus então continua: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam pelejado para que eu não fosse entregue a ti, mas o meu reino não é daqui. Jesus descortina a perspectiva de um outro reino, porque Jesus não é um louco, né? Um reino que ultrapassa as categorias deste mundo e aquilo que é detectado por aqueles que, como Pilatos, estão amarrados ao poder deste mundo. E aí, então, Pilatos faz a pergunta. É interessante que Jesus vai levando de uma forma tal que o próprio Pilatos vai ter que confessar que é Jesus. Então, tu és rei? Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então a gente percebe que o reinado de Jesus é bem diferente. É da testemunha da verdade. Lembram-se da segunda leitura, o primeiro título cristológico? Ele é a testemunha fiel, é o primogênito. Ele veio para dar testemunho da verdade. Que verdade? Naturalmente, não se trata de uma verdade científica. Estamos aqui numa cidade marcada pela educação, pela presença da academia, da universidade. Não é uma verdade científica, não é a verdade de um fato, né, que nós podemos constatar, mas é a verdade salvífica. É a verdade a respeito de Deus, e que diz respeito a nós, a relação de Deus conosco. Jesus veio revelar, dar testemunho da verdade de que Deus é amor, de que Deus é por nós, que o seu reino é um reino de verdade, de justiça, de paz, de santidade, numa palavra de amor. E Jesus vai afirmar isso diante de Pilatos, quando ele se encontra numa situação de prisioneiro que foi espancado, de prisioneiro que está sendo humilhado, aparentemente impotente, e ele afirma a sua realeza como testemunho da verdade. Meus queridos irmãos, é isso que nós precisamos cada vez mais compreender: a identidade e a missão de Jesus, e a nossa também, porque o mistério do ser humano só se esclarece verdadeiramente à luz do mistério do Verbo que se encarnou e que passou por esse mundo fazendo bem, enfrentando a paixão, a morte e saindo vitorioso pela ressurreição.
nós também não sabemos quem somos, a não ser olhando para o conjunto da vida de Jesus Cristo e o ponto alto que é o mistério pascal. Por isso é que a igreja celebra também, na solenidade de Cristo Rei, o dia do leigo, né? E estamos neste ponto, por isso que o ano do laicato ficou marcado por essas duas solenidades. A solenidade de Cristo Rei do ano de 2017 abriu o ano do laicato, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, do ano de 2018, conclui o ano nacional do laicato, ou como se está preferindo dizer, é a culminância deste ano do laicato, uma vez que termina o ano celebrativo, mas a missão prossegue. Esse ano deve ter sido ocasião de aprofundamento para todos nós, da compreensão da identidade, da missão, da espiritualidade dos cristãos leigos e leigas, chamados a ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. É através do povo sacerdotal, o povo batizado, o povo congregado na fé em Jesus Cristo, que o reino do Cristo deve acontecer neste mundo. Não segundo os critérios dos poderes deste mundo, não de uma forma ostensiva, como representa Pilatos e os poderosos deste mundo, mas na forma do serviço, na forma do amor, na forma do esvaziamento de nossas vaidades e de nossos egoísmos, na abertura que cada um deve ter para o outro com maiúscula que é Deus e o outro com minúscula que é o irmão, imagem e semelhança de Deus, a quem nós somos chamados a amar e servir, encontrando aí a presença de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos de uma igreja formada por cristãos leigos e leigas, que sejam sujeitos desta igreja samaritana, missionária, servidora. Aí o Cristo estará reinando. E não precisamos pensar que são necessárias coisas extraordinárias. Deus pode sim fazer coisas extraordinárias com pessoas simples e frágeis, como somos todos nós, que trazemos um tesouro em vaso de barro, mas Ele quer reinar na nossa vida ordinária. Hoje, por exemplo, me permitam dizer, foi sepultada uma senhora que frequentava as nossas assembleias lá da comunidade de Nova Viçosa e que enfrentou com muita dignidade a enfermidade, o câncer. Ela estava sempre presente às missas dominicais, cantava, e foi um longo tratamento. Muitas vezes pude estar com ela, recebeu os sacramentos todos. E essa senhora, posso dizer o nome, Severina, né? É bom que o nome também para mim é simbólico. Esta senhora, a última vez que a vi, mora pertinho da igreja, morava, não é? Hoje mora no céu. E quando eu entrava na casa dela, ela já estava, então, a última vez, bastante prostrada e inapetente. Havia lá, era hora do almoço, praticamente, tinham preparado o prato, ela não queria comer e ele estava ali prostrada. Mas quando eu entrei, ela logo se esforçou para se assentar. Quer dizer, ela lia o que Pilatos não conseguiu ler. Ela lia o que está no livro de Daniel, o que está no livro do Apocalipse. Ela lia as palavras da consolação. Ela não tinha ingenuidade. Ela sabia muito bem da gravidade da sua enfermidade, da proximidade da sua morte. E ela se esforça, recusa o alimento porque não tinha esse apetite, mas ela percebe, e ela já tinha recebido os sacramentos, né? Mas ela quer mais aquela oração e aquela bênção. Ele trouxe algo muito mais importante para mim. Diz com a mesma convicção com que ela frequentava a igreja e cantava, não nos corais, mas no meio do povo, e sua voz até se destacava às vezes, né? E podia às vezes até destoar de quem estava cantando, mas ela estava ali num gesto de fé bonito. Então, a dona Severina hoje terminou ontem, e hoje foi sepultada. Então, esse é o reinado do Cristo acontecendo, vejam, estou dando um exemplo
Uma pessoa que viveu na fé e na tribulação concreta da sua existência, professa essa fé até o final. Isso é o reinado do Cristo. Assim como Cristo é proclamado rei na paixão, pouco antes de ser crucificado. Os exemplos podem ser multiplicados. Outro dia fui chamado também para atender um rapaz que frequentava por aqui, após as nossas missas, especialmente às 19 horas, ele estava aí pedindo esmolas, provavelmente pediu para muitos de vocês. Agora está totalmente prostrado na sua cama, e quem cuida dele é a sua mãe, já idosa, cheia de dores, e tem que dar banho, né? E eu entrei nessa casa porque ele quis, mandou chamar, né? A mãe nem é da nossa igreja, né? Mandou chamar, recebeu os sacramentos, muito bem, a mãe lá depois do lado, e ela cuidando, e ela me dizia, fazia orações bonitas, de cor, porque não sabe ler, eu disse, isso veio do Espírito. Ela falou, padre, eu trago aqui, me abriu a bolsa, mostrou, fica aqui perto da cabeceira da minha cama, eu não sei ler, mas ela tirou lá o livrinho, as Sagradas Escrituras, né? Mas eu, na minha oração, eu pego e vou passando, fico folheando, né? Ela não lê, e ela fez isso na minha frente, estava até de cabeça para baixo, para ela não fazia diferença, ela não lê, né? E então, cena bonita, né? O reinado do Cristo acontecendo, né? E aquela confiança em Deus, e aquela recepção do sacramento do seu filho, e aquela abertura. Então, meus irmãos, isso não é notícia de jornal, não será. Isso parece que não modifica nada no mundo, mas essa é a verdadeira história que vai acontecendo na liberdade de cada ser humano. Não são os conchavos dos grandes poderosos que fazem a história. Há uma história que nós podemos chamar de subterrânea, se vocês quiserem, ou se quisermos falar numa outra perspectiva, transcendente, né? Seja que expressão usemos, de qualquer forma, é a história marcada pela graça. Este é o reinado de Deus. A gente não pode dizer, está ali, está aqui. Ele está no meio de nós, né? Ele está no meio daqueles que assumem verdadeiramente o batismo que os vinculou, que nos vinculou ao mistério pascal de Jesus Cristo. Naqueles que são dóceis à ação do Espírito Santo, naqueles que escutam a palavra de Deus e se esforçam na limitação da fragilidade de cada um de nós, de viver de acordo com essa palavra. Este é o reino do Cristo, esse é o seu reinado. Não é um reinado à maneira humana, é Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre. É aquele que abre para todos nós esse caminho da eternidade. Que cada vez mais cresça não só a consciência que nós batizados temos de nossa responsabilidade neste mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo, nos critérios deste mundo, mas é aqui que ele começa, na história, através do nosso compromisso concreto, da encarnação, porque a graça tem uma tendência encarnatória. Por isso, cristãos leigos e leigas que sejam sal da terra, né? Não é só para depois dessa vida, sal desta terra. Nós temos que dar gosto a essa terra, luz do mundo, fermento na massa. O fermento desaparece. Então, coisas simples, mas coisas verdadeiras, que fazem toda a diferença nesse mundo. Nada do que nós fizermos neste mundo, marcado pelo amor que vem de Deus, ficará sem recompensa, passará desapercebido, deixará de ter um efeito na transformação deste mundo, para que o reino de Deus aconteça sempre mais. Agradeçamos a Deus tudo que Ele nos permitiu viver ao longo deste ano do laicato, com as peregrinações do estandarte, com as peregrinações que fizemos, com os momentos de formação, de oração, com muitos momentos de graça, que nós possamos, com alegria, nos dispor a seguir Jesus, que passa sim pela cruz, mas que é vitorioso. É um filho do homem que comparece diante do ancião de muitos dias. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.